A Primeira Guerra Mundial. Antes de 1914, a Europa estava vivendo um momento de paz e prosperidade, por enquanto. A Alemanha estava cada vez mais forte, mas por ter uma unificação tardia, não tinha muitas colônias, e colônias naquela época significava poder. A Áustria-Hungria não gostava da Sérvia. A França queria seus territórios de volta, e com o tempo também se formaram alianças, como a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia. Enfim, a Europa estava num cenário pronto para a guerra, só precisava de um motivo. Então, em junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um estudante, possivelmente sérvio. A Áustria-Hungria já não gostava da Sérvia, então eles assumiram que o assassinato foi mandato do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade. Então a Áustria-Hungria mandou uma carta com exigências à Sérvia, e eles negaram. Então eles declaram guerra. A Rússia, amiga da Sérvia, começou a movimentar tropas, então a Alemanha declara guerra à Rússia e em seguida a guerra à França, já que as duas eram aliadas. A Itália decide ficar de fora, já que o tratado era apenas de defesa. A Alemanha tinha um bom plano, que consistia em vencer a França primeiro e depois ir em direção à Rússia. Porém, a fronteira entre a Alemanha e França era bem protegida pelo lado francês. Então a Alemanha resolve atravessar a Bélgica, achando que eles não iriam reagir. Porém, eles reagiram, o que atrasou os alemães, mas mesmo assim eles passaram. Porém, isso fez com que o Reino Unido entrasse na guerra, porque a Bélgica era um país neutro e eles atacaram um país neutro. Os alemães até estavam indo bem na frente ocidental, mas os russos já haviam cruzado a fronteira na frente oriental, então eles tiveram que mobilizar tropas para lutar com os russos. Além disso, as batalhas de movimento eram muito caras, então os soldados começaram a cavar buraco e atirar dali mesmo. Os dois lados fizeram o mesmo, no meio ficava a terra de ninguém, onde ambos os lados tentavam atravessar. Porém, muitos morriam ali, então eles mandavam mais e mais. Os territórios conquistados eram mínimos, e essas guerras ficaram famosas como guerras de trincheira. Porém, a guerra não era só ali. No lado oriental, a Alemanha e a Áustria-Hungria lutavam com a Rússia, e conseguiram barrar os russos por um bom tempo. O Império Otomano também entrou na guerra, do lado dos impérios centrais, e já foram lutar com a Rússia no Monte Cálcave no inverno, e obviamente eles perderam. Na Ásia, o Japão declara guerra à Alemanha, para honrar sua parceria com o Reino Unido. Na África, a guerra também acontecia entre as colônias. Enfim, o mundo inteiro estava em guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos só lucrava com venda de armas. A guerra havia algumas regras, como não usar armas químicas. Porém, a Alemanha não ligou e atacou várias cidades com bombas químicas. Bom, os aliados fizeram isso também, então não muda nada. A Sérvia estava indo bem, mas a Bulgária resolveu entrar na guerra do lado dos impérios centrais, então eles não resistiram. Portugal ajuda os britânicos, então a Alemanha declara guerra a eles também. A Romênia entra na guerra também, do lado dos aliados, porém é contida rapidamente. A Itália muda de lado e entra na guerra do lado dos aliados. A guerra também acontecia no mar. Com isso, os alemães derrubam alguns navios americanos. Então os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados, principalmente ao descobrir que a Alemanha tentava convencer o México a atacá-los. A Alemanha afunda alguns navios brasileiros também, ou melhor, um. Então o Brasil entra na guerra também do lado dos aliados. O Brasil ajuda matando algumas toninhas e mandando médicos para os feridos. Além dos Estados Unidos e Brasil, vários países declaram guerra aos impérios centrais. Em geral, eles pegavam território de um lado e perdiam do outro. Em 1917, acontece a Revolução Russa, então eles resolvem sair da guerra, já que estava custando muito para eles. Agora, sem os russos para incomodar, os alemães vão com tudo para a frente ocidental. Eles até chegam perto de Paris, mas são parados por franceses, britânicos e americanos. Os impérios centrais começam a perder guerras com frequência, e aos poucos foram se rendendo, só restando a Alemanha, que não queria parar. Porém, o povo se revolta dentro do país, a Alemanha se rende e vira uma república. Após isso, ela foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes, que culparia a Alemanha pela guerra. Ela também não poderia mais ter um exército grande e teve que pagar muitos débitos. Débitos esses que ela só veio a terminar de pagar em 2010. Muitos países sumiram, outros surgiram. Os Estados Unidos virou oficialmente a maior potência do mundo e o mundo ficou em paz, por enquanto. Bom, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, até porque esses vídeos dão muito trabalho, de verdade. E até o próximo vídeo.